Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma experiência online da Igreja Vida Plena. Eu sou o Lucas. Eu sou a Giovana. E estamos em mais um domingo de celebração. Este bate-papo inicial é só para darmos alguns recados, mas desde já ativa as notificações e envia esta like para o máximo. E por falar em live, o nosso chat já está aberto, onde você pode estar interagindo conosco e fazendo seus pedidos de oração. E nestes tempos que decorrem, em que nós não podemos ter os nossos cultos presenciais, pois temos que cumprir as novas ordens para a segurança de todos, uma forma de nos ajudar é através das suas ofertas, por MBWay ou por transferência bancária. E todas as informações você pode estar encontrando dentro das plataformas digitais, como o Facebook, Instagram e YouTube. E pode estar conhecendo também um pouco mais sobre as nossas igrejas. E agora, fique connosco e acompanhe o nosso culto. Vamos exaltar a este Deus, ao único Deus que vive, ao único Deus que reina. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Aleluia! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas
eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Boa tarde a todos vocês que estão aí desse lado, a paz seja com todos vocês. Nós agradecemos a Deus por Ele permitir mais uma vez nós estarmos pregando a palavra de Deus com as portas abertas ou através do nosso culto online. Deus continue abençoando você, sua família, que continue abençoando a todos nós nesses tempos difíceis, amém? Vamos meditar então na palavra de Deus. Comigo, acompanhe a palavra de Deus no capítulo 14 do livro de São Mateus, a partir do verso 22. Nós vamos ler um texto bastante conhecido e é um texto muito importante para tirar muitas lições de vida, muitas lições para nós enfrentarmos os dias atuais, os dias difíceis. E eu tenho como tema para essa mensagem o que fazer em meio às tempestades. Amém? Acompanhe aí você de a Bíblia em nome de Jesus. Mateus capítulo 14, verso de número 22. Olha só o que a palavra de Deus diz. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Porém, Jesus lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu. Não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir ao fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? É uma passagem bastante conhecida, onde tem de subtítulo, onde Jesus anda por cima das águas. A verdade é que nesses últimos tempos nunca se pregou tanto sobre ter atitude, nunca se pregou tanto sobre vencer, sobre continuar, sobre batalhar, sobre perseverar. E graças a Deus por isso, porque a própria palavra de Deus diz que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, graças a Deus por essas mensagens motivadoras, por essas mensagens que vêm de encontro ao nosso coração. E eu tenho certeza que Deus também vai tocar nos nossos corações e vamos aprender muito com esse texto. Porque nós sabemos que cada vez que nós vamos ouvindo a palavra de Deus, essa mensagem vai sendo guardada nos nossos corações e nós vamos afunilando e aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Amém? Aqui nos mostra uma história onde Jesus anda por cima das águas. E como eu te falei, nós temos aqui o subtítulo da mensagem que é o quê? O que fazer em meio a tempestades?
Nós sabemos que nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos que outrora nunca se tinha se passado na nossa geração. Interessante que nós sabemos que as tempestades sempre aconteceram na vida das pessoas. O próprio Jesus disse que nós teríamos aflições, e nós sabemos que as tempestades elas começam a acontecer quando as nuvens se formam. E logo quando você olha para a nuvem, já sabe que vai ter tempestade, já sabe que o tempo vai fechar, já sabem que os problemas vão começar a vir. E não é preciso ser momentos de pandemia, não é preciso estarmos passar esse momento tão doloroso, esse flagelo que acaba com toda a humanidade de forma triste. Mas é necessário saber que em todos os momentos houve tempestades na nossa vida. Em todos os momentos houve chuvas com raios, com trovões e com tudo que é necessário de uma chuva ter. E é interessante então nós prepararmos para isso. Então vamos tirar lições deste texto aqui, vamos fazer nos dias da tempestade. Amém? Porque sabemos que muitas pessoas ficam desnorteadas quando os problemas vêm para a vida delas. Não sabem o que fazer. Então tudo isso fica mais difícil quando isso acontece. E é importante saber que os discípulos nesse momento, eles estavam maravilhados com Jesus Cristo, porque eles tinham tido um dia muito agitado. E esse dia nos mostrou, como lemos aqui, os versículos acima, diz que Jesus faz então a primeira multiplicação dos pães. Então, estava rodeado de muitas pessoas e todas as pessoas puderam contemplar o milagre de Jesus. Então, eu acredito que todos esses discípulos aqui estavam em êxtase por ver o poder de Jesus Cristo na vida deles. E é interessante que a própria multidão, quando Jesus diz aqui, olha, ele ordena, vão para o barco, que enquanto eu vou despedir a multidão. Então era muita gente, e a própria Bíblia diz que havia mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E é interessante que toda essa multidão queria Jesus para enfrentar o governo romano, para enfrentar o Império Romano. Mas não sabia eles que Jesus veio para trazer o reino espiritual, e não o reino terreno. Mas eles queriam empossar Jesus como rei para então ir de frente. Então, eles estavam todos felizes com aquilo que Jesus tinha feito durante aquele dia. E foi um dia muito agitado, muito forte para todos esses discípulos. E é interessante que no verso 22 diz assim, Jesus disse, entrem, vão, que depois de eu despedir a multidão, eu vou lá ter com vocês. Então Jesus dá uma ordem. E a primeira lição que nós temos aqui é que depois de Jesus despedir a multidão, Jesus sobe ao monte para ficar só e para orar. E aqui nós já aprendemos uma grande lição. O próprio Jesus, 100% Deus, 100% homem, tem a necessidade de orar, tem a necessidade de falar com Deus. Eu costumo ver que nos dias de hoje, nós sabemos que os grupos de orações, as visitas, os ciclos de orações, costumamos dizer as mulheres do coque, já não tem tido tantas pessoas dentro desses ciclos de orações. Cada vez mais você vê pouca gente nesses ciclos de orações, cada vez mais nós vemos a oração em si, em ministérios de orações, perderem a força dentro dos próprios ministérios. Mas Jesus nos ensina muito forte aqui, que mesmo ele sendo 100% Deus, ele tinha necessidade de orar, de ficar a sós com o Pai, de interceder por aqueles que estavam ali, pelos discípulos, e porventura por todas as multidões, e porque aquilo que iria acontecer também com Jesus mais para frente. Então Jesus já nos ensina o que fazer diante dos problemas. Ore, tira um tempo para você, fica a sós, fale com o Pai. Jesus o próprio, ele nos ensinou isso. E mais adiante nós vemos no verso 24 que os problemas começaram a vir sobre os discípulos. É interessante que os discípulos, eles eram pescadores. Eles conheciam bem aquele lago. Dizia Mar da Galileia, mas na verdade é um lago, mais de 20 quilômetros de comprimento e mais de 11 quilômetros de largura, E a palavra de Deus diz que eles já estavam no meio do mar. Isso diz que eles já estavam a mais de 5 quilômetros da costa, da beira. Já tinham navegado tudo isso. E a palavra de Deus diz então que começa
a tempestade na vida dos discípulos. E quantas vezes nós dominamos toda essa área, como os discípulos eram pescadores e estavam acostumados a estar ali, nesse sentido de pescar, nesse sentido de estar dentro do barco, nesse sentido de estar dentro do mar. Eles sabiam daquilo tudo, já eram várias vezes que eles faziam isso, então eles estavam muito seguros e despreocupados com aquilo que eles estavam fazendo, porque eles dominavam tudo isso. E quantas vezes nós dominamos as situações, achamos que aquilo que fazemos, já fazemos muito tempo e fazemos bem, mas na verdade é que mesmo eles sabendo o que faziam, mesmo estando preparado para aquilo, a verdade é que os problemas começam a vir na vida dos discípulos. Então começa a tempestade na vida deles. E a palavra de Deus diz que os ventos começam a soprar, e os próprios historiadores, como o mar da Galileia é voltado por montanhas, então quando se inicia os ventos, aquilo faz um vácuo e os ventos começam a levantar até mesmo ondas de 3 metros. Então é muito perigoso isso. Então os ventos começam então a bater no barco. E quantas vezes nós dominamos as nossas situações e quando vêm os ventos na nossa vida, nós também começamos a desesperar porque estava tudo seguro, estava tudo normal, estava tudo diante do nosso controle e começam então os ventos a bater na nossa vida. Mas o mais interessante é que então no verso 25, no pior momento da situação, onde os ventos batiam na proa do barco, no verso 25 então lemos o seguinte: mas a 4ª vigília da noite, isso quer dizer que era entre as 3 da manhã e as 6 da manhã, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. Aqui aprendemos outra lição. Quando nós sabemos que os problemas vêm, quando nós vemos uma pessoa a passar por cima dos problemas, nós não queremos acreditar. Quando olhamos para essa pessoa, nossa, mas os problemas são tão difíceis, os problemas são tanto e a pessoa simplesmente caminha por cima desses problemas. Como ela consegue fazer isso? Como eu não consigo, mas como ela consegue? E nós sabemos que os problemas na nossa vida são muitos. Há problemas financeiros e até antes de vir para cá essa semana vi uma reportagem que só no mês de dezembro mais de 29% aumentou de inscritos, de desempregados cujo o homem já estava inscrito no centro de emprego e agora a mulher passa a ser inscrita também. Ou seja, os dois, os casais, os titulares dos rendimentos de casa passaram a estar inscritos no centro de emprego. Ou seja, são problemas financeiros, que esses problemas financeiros vêm as ansiedades e vêm os problemas físicos, os problemas emocionais e viram uma bola de neve e são problemas e são problemas e são problemas. Isso são as tempestades na nossa vida. Não precisa estar tudo ruim para elas acontecerem, pode estar tudo muito bem, mas na verdade é que quando a chuva começa, ela começa de repente, começa a se formar nuvens, logo cai o dilúvio. E é assim também. E nós temos que estar preparados para essas adversidades na nossa vida. Na verdade, os discípulos estavam ali no barco e os ventos tocaram, mas Jesus então vai de encontro. O interessante é que Jesus manda eles ir na frente e não havia mais barcos, não havia mais nada. Eles estavam, a palavra de Deus diz que eles estavam no meio do mar, ou seja, Jesus teve que andar por forma milagrosa, como Ele é Deus, por cima do mar, mais de 5 quilômetros para ir ter com os discípulos. E é interessante que nós aprendemos mais. No verso 26, o que acontece? Eles se apavoram, porque eles acreditam, não é fácil andar por cima dos problemas, por cima das águas. Eles nunca tinham visto isso, mas quando eles estão na visão, eles encontram então Deus na vida deles. É interessante aqui que nós aprendemos é que Pedro, ao ver, pergunta-lhe, porque eles nunca tinham visto aquilo, ninguém andar tão facilmente em cima de tantos problemas. E Pedro então pergunta: Jesus, se és tu, faça-me ter contigo. Jesus então disse: sim, não temais, sou eu. Mas antes de Pedro subir do barco e descer e começar a caminhar, tal como ele andou também, é interessante pensar que eu costumo pensar que Pedro pensou: se Jesus pode, eu também posso. Paulo dizia em 1 Coríntios 1:11 que nós devemos ser imitadores de Deus como Ele é, sermos imitadores de Jesus
tal como Paulo era. E ele nos dá esse ensinamento. Então, eu creio que Pedro pensou, se Jesus pode, se eu sou discípulo, se ele pode, eu também posso. Porque a própria palavra de Deus diz que nós podemos fazer maiores coisas do que Jesus fez. É interessante que então ele rompe isso. Ele toma atitude e começa então a caminhar também por cima dos problemas. Quantos são os problemas de divórcio que aconteceram nesse último ano? Problemas de violência doméstica, problemas familiares. Tantos problemas que tivemos, mas na verdade é que Pedro andou por cima de todos eles, tal como Jesus andou. E isso é uma lição que nós tiramos. Não adianta ser grande o problema, adianta se eu posso andar por cima deles. E na verdade é que se eu estou com Deus, se eu estou com Jesus, eu posso andar. Mas o que acontece na vida de Pedro, muitas das vezes acontece conosco também. Nós até temos a atitude de andar por cima dos problemas. Até andamos por cima dos problemas, mas nós começamos a olhar para o lado e ver o barulho das tempestades. Começamos a dar mais importância para os ventos contrários à nossa vida do que propriamente o foco a olhar diretamente para o alvo, que é Jesus Cristo. E quando acontece o mesmo que aconteceu com Pedro, mesmo estamos na direção de Jesus, mesmo estamos empenhados, quando começamos a olhar para o lado, começamos a afundar. Mas aí aprendemos uma outra grande lição. Todos nós afundamos se nós duvidarmos de Deus. Todos nós temos a nossa queda se nós não temos a nossa confiança 100% firmada com Deus. Mas o que acontece é interessante, que o próprio Pedro, no verso 31, aliás, no verso 30, ele diz que começou a ter medo e começou a afundar. Mas Pedro faz, então, uma confissão bastante interessante, que nós tiramos de exemplo para a nossa vida. Pedro pede ajuda a Jesus Cristo. Pedro estava andando por cima dos seus problemas, como se nada tivesse acontecido. Mas Pedro começa a olhar para o lado e começa a afundar. Já aconteceu isso com você? E Pedro então pede ajuda a Jesus Cristo. E Pedro exclama o seguinte: Jesus, salva-me. Jesus, salva-me. Sabe, muitas das vezes na nossa vida, nós não temos que ter orgulho em não pedir ajuda. Nós não temos que bater no peito e dizer que os problemas eu consigo resolvê-los sozinhos. Nós não podemos enfrentar tudo aquilo sozinho, sem ninguém nos ajudar. Há de chegar uma altura na nossa vida que nós devemos e precisamos pedir ajuda, tal como Pedro fez. Pedro, ele pediu ajuda a quem poderia dar ajuda. E nós também temos que pedir ajuda a quem nos pode dar ajuda. E ele pediu a pessoa certa. Tanto que no verso 31, Jesus então faz o quê? Ele estende a mão a Pedro e salva a Pedro. Quantas e quantas vezes nós estamos que achamos que não conseguimos, mas por medo, por vergonha, não pedimos ajuda, nós não falamos aqueles problemas para as outras pessoas, para o nosso pastor, para o nosso líder, ou quem quer que seja. Nós não queremos ajuda, mesmo precisando de ajuda. O interessante é que quando nós pedimos ajuda, Jesus ajuda. Ele ajudou e salvou e resgatou Pedro. Pedro estava passando por uma dificuldade tremenda, estava afundando. Mas o próprio Jesus o estendeu a mão porque Pedro pediu ajuda. Isso também é uma lição grande no meio da tempestade. Sabe, a atitude de Pedro foi tão interessante que foi sair da sua proteção, aonde estava dentro de um barco, tinha madeira, estava seguro, não afundava. Ele saiu do físico para tentar o sobrenatural e conseguiu. Andou, a gente não sabe quantos metros ele andou, mas na verdade é que ele deixou toda a sua segurança e simplesmente confiou em Deus, confiou no Senhor Jesus Cristo e andou. É isso que nós devemos fazer, mesmo que andamos, mas mesmo que se olharmos para o vento e começamos a fraquejar, temos que pedir ajuda ao nosso Deus. E o próprio Senhor Jesus estende a mão e salva Pedro das suas dificuldades. E é interessante que depois disso, ele diz o seguinte, no verso 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Sabe, Jesus sempre lança a nós que nós tenhamos uma fé genuína e perfeita. Porque podemos fazer todas as coisas naquele que nos fortalece.
porque podemos fazer algo maior do que aquilo que Jesus fez. Mas é necessário nós termos uma fé genuína e nunca duvidar. Porque em vários e vários milagres que Jesus nos relata, ele disse: vai, a tua fé te salvou. Ou vai, tenha fé. Ou por que duvidaste? Sempre ligado à fé. Então é uma lição que nós podemos ter nos dias de hoje. E eu já concluo dizendo que o que fazer nós no meio das dificuldades? O que fazer nós no meio de grandes tempestades que nos têm assolado? Nós podemos aprender muito com essa lição. E concluo já dizendo, nós devemos orar como Jesus orou no início, nós devemos ser imitadores de Jesus, tal como Paulo fez e nos recomenda a fazer. Nós temos que reconhecer Jesus nos meios aos problemas, porque os próprios discípulos, muitos deles não reconheceram. Quando a ajuda veio de encontro ao barco, eles pensaram que é fantasma. Então nós temos que estar dentro da visão para reconhecer que quando a provisão vem, nós aceitarmos. E para concluir, nós sabemos daquele exemplo que quando o homem estava afogando, já foi contado aqui pelos pastores, e Deus manda muitos barcos e salva vidas para salvá-lo. Mas ele diz: eu não preciso, porque eu já orei a Deus e ele vai me salvar. E esse homem morre. E depois lá no céu ele pergunta: mas Deus, eu orei para o Senhor me salvar. E o próprio Deus fala: pois é, eu mandei muitas e muitas ajudas para você e você não quis. Então as pessoas oram a Deus e quando a ajuda vem, muitos não reconhecem. E os próprios discípulos olharam para aquilo e pensaram: é um fantasma. Mas Pedro não, Pedro reconheceu. Então é necessário que nós reconhecemos Deus em meio às dificuldades, porque Ele vem de encontro a nós. Então, nós temos que pedir ajuda a Deus se fraquejamos, se afundamos, porque certamente, tal como Ele fez com Pedro, em estender a mão, Ele há de fazer conosco. E por último, ter fé e não duvidar. É interessante que também outra passagem diz lá em Marcos, que Jesus também estava no barco. É interessante que as ondas também começaram a fustigar aquele barco, começaram a maltratar todos aqueles que estavam ali, né? E os discípulos então viraram, mestre, acordaram, né? Mestre, é necessário que o Senhor acorde e não te vês que nós perecemos, né? E o próprio Jesus então mandou acalmar o vento e acalmar a tempestade. Tanto que todos eles ficaram maravilhados e perguntavam uns aos outros: quem é este? Os outros, que acalma a tempestade e para o vento. O mesmo aconteceu que quando Jesus coloca os pés no barco, no verso 32, quando Jesus subiu ao barco, o vento acalmou. É necessário que Jesus esteja no nosso barco para as tempestades acalmarem. É necessário que nós, quando Jesus não está no barco, que direcionamos atrás de Jesus, tal como Pedro fez. O interessante é que se no barco ou não, nós temos que estar com o nosso Jesus Cristo. Então, nós meditamos sim e podemos aprender muito com essa passagem nos meios das dificuldades, nos meios dos problemas, porque na verdade que as chuvas se formam, os raios vêm. É necessário que nós aprendamos lições com a palavra de Deus do que fazer em meio à tempestade. Amém? Que Deus continue vos abençoando, que Deus seja o vosso protetor, o vosso provisor e o vosso ajudador. Em nome de Jesus Cristo. Deus esteja com todos vocês. Amém.